Você já ouviu falar sobre trabalho escravo contemporâneo? Você já parou para pensar sobre o que é o trabalho escravo contemporâneo? É uma realidade assustadora que persiste nos dias de hoje. Trata-se de uma forma de trabalho forçado que coloca sérias restrições à liberdade dos trabalhadores. Eles se veem obrigados a desempenhar suas funções sem receber um pagamento justo, ou até mesmo sem receber qualquer pagamento. Isso é simplesmente inacreditável. Nessas condições desumanas, as pessoas ficam presas nesse ciclo vicioso. A maioria delas é forçada a trabalhar para quitar dívidas, muitas das quais foram contraídas por seus próprios ancestrais. Imagina só, pagar por erros que não cometeram. A escravidão moderna engloba uma série de situações em que indivíduos são coagidos a trabalhar contra sua vontade, sob ameaças terríveis, como a possibilidade de ficarem sem teto, serem detidos, sofrerem violência ou até mesmo serem mortos. É de arrepiar. O termo trabalhos forçados é muitas vezes usado para descrever essas formas de exploração, mas quase sempre está relacionado ao uso de violência. Vale ressaltar que a escravidão moderna abrange todas as formas de escravidão, enquanto o termo servidão geralmente se refere a sociedades pré-modernas ou feudais. As estimativas sobre o número de escravos nos dias de hoje variam, mas mesmo a menor delas, cerca de 21 milhões, é chocante. Eles são encontrados em várias indústrias, serviços e na agricultura, principalmente em regiões empobrecidas, com acesso limitado à educação, saúde e crédito formal. É nessas áreas que as leis de proteção são fracas e a ação dos aliciadores é facilitada. Os escravos são, em sua maioria, jovens e, surpreendentemente, a maioria deles é do sexo feminino. Muitos são forçados a deixar suas regiões de origem em busca de oportunidades, apenas para serem aliciados para esse tipo de trabalho terrível. A escravidão prospera em estados fracos ou corruptos, e regimes autoritários podem até mesmo estimulá-la. Infelizmente, o sul da Ásia, especialmente a Índia, é uma das regiões onde a escravidão é mais prevalente. Mesmo com leis que proíbem essa prática, muitos indianos ainda são forçados a trabalhar em regime escravo para pagar dívidas de seus antepassados. A China também enfrenta denúncias de campos de trabalho escravo, enquanto na Arábia Saudita, os trabalhadores estrangeiros têm condições extremamente precárias, se aproximando da escravidão. E, incrivelmente, na Mauritânia, apesar da abolição oficial da escravidão por 3 vezes, ela continua persistindo. O mundo está consciente desse problema e tem mais de 300 tratados internacionais pelo fim do trabalho escravo e comércio de pessoas e mais de 12 convenções mundiais de combate à escravidão contemporânea. Entretanto, o problema persiste diante da condição de miséria em que vive grande parte da população mundial. É importante lembrar que o dia 23 de agosto foi instituído pela Unesco como o Dia Internacional de Lembrança do Tráfico de Escravos e sua abolição. É um dia para refletirmos sobre esse passado sombrio e sobre a luta contínua para erradicar a escravidão no mundo moderno. Você já se perguntou sobre as diferentes formas que o pagamento pode assumir? É interessante observar que, em muitos casos, ele assume características surpreendentes. Por exemplo, em situações de trabalho escravo contemporâneo, o pagamento pode se manifestar de maneiras bastante singulares. Em alguns casos, o pagamento não ultrapassa o nível de subsistência ou fica apenas um pouco acima desse patamar. Em outros, os trabalhadores recebem remuneração na forma de bens, que geralmente não são desejados ou não podem ser facilmente trocados por outros itens de valor. Além disso, há situações em que o pagamento consiste, total ou em sua maior parte, na quitação de dívidas ou obrigações criadas sob coação, às vezes pertencendo a outras pessoas. É curioso como essas formas peculiares de pagamento se apresentam. O trabalho em condições semelhantes às de escravidão é frequentemente imposto a trabalhadores migrantes, como os boias-frias no Brasil, que viajam ou são levados para locais distantes de suas terras natais, muitas vezes de difícil acesso. Esse distanciamento destaca suas características físicas, étnicas ou culturais que os diferenciam da população local, tornando difícil despertar o interesse das autoridades para as condições degradantes em que trabalham. É interessante notar que diferentes teorias econômicas oferecem perspectivas distintas sobre a relação entre trabalho e pagamento. De acordo com a teoria do valor-trabalho, como utilizada pelos economistas clássicos, os trabalhadores nunca retêm toda a riqueza que produzem.
uma vez que parte dela se traduz no lucro dos capitalistas. Por outro lado, de acordo com a teoria subjetiva do valor, conforme usada pelos economistas neoclássicos, os salários representam a riqueza marginal gerada pelo trabalho, enquanto qualquer lucro ou perda decorre de outros fatores, como arbitragem, valor temporal do dinheiro ou risco. São perspectivas intrigantes, não é mesmo? Uma das formas mais conhecidas de trabalho escravo é a escravidão como propriedade, na qual os trabalhadores são legalmente considerados como patrimônio, podendo ser comprados, vendidos ou trocados por seus proprietários, sem receberem qualquer benefício pessoal por seu trabalho. Essa forma de escravidão era comum em muitas sociedades antigas, como a Grécia, Roma, Israel e China, além de sociedades africanas e americanas. Infelizmente, ser vendido como escravo era um destino comum para populações conquistadas em guerras, como foi o caso do triste episódio do tráfico transatlântico de africanos. A expressão condições de trabalho análogas à escravidão é frequentemente usada para descrever situações que não se encaixam nas definições tradicionais, mas que estão intimamente ligadas ao trabalho escravo, como a escravidão por dívida ou servidão por dívida. No entanto, nem todas as quitações de dívidas por meio do trabalho se configuram como trabalho escravo. Em algumas regiões, como a Austrália Setentrional, durante os séculos XIX e XX, os trabalhadores raramente ou nunca recebiam pagamento e enfrentavam restrições com intervenção da polícia em torno de seus locais de trabalho. Uma realidade bastante intrigante, não acha? No Japão, no final do século XX, a escravidão já havia sido oficialmente banida, mas algumas formas de contratos e trabalho forçado ainda persistiam, sobretudo de acordo com o Código Penal da época. Em certo período, as leis prescreviam o trabalho não voluntário para os parentes próximos de criminosos executados. Essa prática, no entanto, nunca se tornou comum. É curioso como as normas e práticas evoluem ao longo do tempo. Para nos deixar ainda mais curiosos, segundo Kevin Bales, autor de Disposable People, New Slavery in the Global Economy, 1999, aproximadamente 27 milhões de escravos ainda existem em todo o mundo. Isso nos faz refletir sobre as complexidades do trabalho e das formas pelas quais as pessoas são remuneradas. Uma forma mais comum na sociedade moderna é a da escravidão contratual ou por empreitada, na qual os trabalhadores assinam contratos para trabalhar por um período específico de tempo, no qual são pagos apenas com acomodações e alimento, ou isso mais, o acréscimo de benefícios limitados, tais como a quitação de um débito ou dos custos de transporte para uma determinada região ou país. A escravidão por dívida, conhecida no Brasil também como sistema de barracão ou de cantina, é uma forma bem conhecida de escravidão contratual. Em alguns casos, os trabalhadores contratados recebem pequenos pagamentos em dinheiro ou outros benefícios. O trabalho por empreitada ainda é comum em países emergentes e foi talvez a forma de trabalho predominante formal e oficial nas antigas sociedades coloniais, durante os séculos 17 e 18. Todavia, deve ser ressaltado que a contratação por empreitada é frequentemente apenas uma categoria legal formal. E na prática, os empreiteiros descobrem que é difícil ou impossível coagir trabalhadores contratados, a menos que a letra da lei seja reforçada pelos sistemas de imposição da lei, ameaças feitas por organizações criminosas que abastecem o mercado de trabalhadores clandestinos, geralmente estrangeiros ilegais, e ou pela plena aceitação por parte dos trabalhadores, como prática tradicional. Existem algumas formas de trabalho contratual tradicional, tais como o sistema Shukri na Índia e Bangladesh, que são ilegais, ainda que, não obstante, estejam amplamente em uso. Trabalho efetuado por condenados ou prisioneiros é outra forma clássica de trabalho escravo. O trabalho forçado de condenados tem frequentemente sido alvo de antipatia, por conta do estigma social vinculado a pessoas consideradas criminosos comuns. Em alguns países e períodos históricos, todavia, o trabalho prisional tem sido imposto a pessoas vítimas de preconceitos, condenadas por crimes políticos, crimes contra o patrimônio ou pessoas que furtaram ou cometeram outras transgressões movidas pela fome ou pela total falta de meios de subsistência, furto ou roubo famélico. No entanto, ainda persiste na indústria madeireira e na produção de carvão.
Além das áreas rurais, cidades como São Paulo também enfrentam casos de trabalho escravo, especialmente na indústria têxtil. Desde 2009, a ONG Repórter Brasil reporta fiscalizações de trabalho escravo na indústria têxtil brasileira, envolvendo empresas conhecidas como Lojas Americanas, Lojas Marisa, Zara, Lojas Renner e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em 2016, o Brasil foi condenado na Organização dos Estados Americanos, OEA, por não prevenir o trabalho escravo contemporâneo e o tráfico humano. Em novembro de 2020, Madalena Gordiano foi resgatada, após 38 anos, vivendo em condições análogas à escravidão. Gordiano trabalhava como empregada doméstica em Minas Gerais e foi mantida nessa situação desde os 8 anos de idade. Seu caso serve como um lembrete chocante de que, mesmo no século XXI, a luta contra a escravidão moderna é uma realidade no Brasil. Obrigado por assistir. Por favor, deixe um like, comente o que achou do vídeo e compartilhe. Até a próxima!